Roteadores não é o foco deste módulo da formação, mas é importante que nós saibamos a visão geral dele. Em relação à interconexão de LANs, que é o capítulo que nós estamos, o roteador é peça fundamental, porque é o dispositivo de rede mais poderoso atualmente para fazer essa interconexão. Diferentemente do switch, que vai utilizar o endereço MAC, ou seja, o endereço de camada 2, aqui nós utilizamos o endereço de rede para tomar decisões de roteamento, naturalmente. O endereço de rede também é chamado de endereço lógico, e esse endereço lógico pode ser, por exemplo, o endereço IP, reforçando. Essencialmente, o roteador é configurado para saber qual a rota aquele respectivo pacote deve seguir. Ou seja, quando nós temos um roteador aqui, você vai ter uma interface interligando, por exemplo, com um outro roteador. Perfeito? É assim que funciona, por exemplo, na internet. E esse aqui é o símbolo, né? Só para reforçar, né, técnico do roteador. Então, lembrando que quando você pensa em camada de rede, você fala em pacotes, ou seja, a informação é chamada de pacotes e no popular também é chamada assim, ok? Então, este equipamento é usado para interconectar LANs que usam diferentes tecnologias. A mais comum delas, né, em redes locais é a Ethernet, e no passado também foi utilizado o Token Ring. Também utilizamos Wi-Fi, né, pessoal? E só para reforçar, né, endereço lógico é um endereço IP de uma rede ou host. Endereço físico pode ser um endereço MAC, endereço lógico é o nosso endereço IP. Vamos mostrar agora a estrutura de um roteador. Por exemplo, um roteador Cisco série 22800, melhor dizendo. Então o roteador costuma ter essa estrutura aqui, pessoal. Ele é um pouco diferente do switch, porque o switch ele vai ter diversas portas iguais, certo? Com a mesma função. Aqui não. Aqui você vai ter uma infinidade de portas e seus objetivos são distintos. Vejam, nós temos, por exemplo, uma porta USB. Essa porta vai servir, de repente, para fazer atualização em um respectivo software, né? Atualizando o sistema iOS. Tudo bem? Ou até mesmo para colocar patch de segurança. Nós temos também portas Ethernet, para interligar, por exemplo, no switch. Nesse caso aqui, veja, nós temos duas portas Fast Ethernet, que é a Fast Ethernet 0/1 e a 0/2. Temos também a porta chamada de console, que ela oferece uma comunicação através de um conector RS232. Pelo menos isso era no passado, né? Hoje em dia você tem conversores RS232 para a internet, como vocês estão vendo aqui. Uma porta igualzinha à internet, só muda a cor, né? Então o conector RS232, a título de curiosidade, é esse aqui. Esse conector você usa para fazer também a comunicação em rede de computadores, né? Mas isso é uma comunicação somente para a configuração dos dispositivos, nesse caso do roteador. Então, normalmente, o que você vai ter? Você vai ter esse cabo aqui, mas ele vai ter aqui na ponta um conversor, por exemplo, para a tecnologia Ethernet. Tudo bem? Temos também a entrada chamada de entrada auxiliar, né, que é uma entrada aí que vai também servir de maneira alternativa para você se logar em um roteador. Perfeito? Normalmente essa entrada aí ela funciona com a J45, mas ela é utilizada no passado para você fazer a comunicação entre um dispositivo, mas é através de um modem, né? Quem é mais antigo lembra dos modems que você utilizava aí. Então essa entrada auxiliar serve para isso. Tudo bem? Até cometi um equívoco, na verdade é uma porta console e uma porta auxiliar. Perfeito? Temos também a interface chamada de interface serial. É utilizada para conexões CSU-DSU. Normalmente essas são conexões usadas para a telefonia tradicional, para redes de dados legadas, como a SDH e as redes SONET. SDH, pessoal, é sigla, né, de Synchronous Digital Hierarchy. Algo assim, posso estar
acho que eu errei aqui, na verdade a hierarchy CHY, perfeito? Então, só a título de curiosidade, tá? Isso aqui é um sistema de rede de computadores utilizando camada física que no passado era bastante comum, bastante robusto, tá? Mas fica mais a título de curiosidade. E esse sistema, né, usa conexões CSU, DSU, que é aqui, né? Vou ter o conceito para vocês, a título de curiosidade, que na verdade é um dispositivo que vai converter sinais digitais do computador para os utilizado no ambiente de comunicação síncrona, ou seja, o ambiente de comunicação síncrona é a rede SDH, ou também chamada de SONET. Tudo bem? Temos também as interfaces de voz, né, também chamada aí, né, de interface PBX. Então o roteador pode ser configurado como se fosse um PABX, pessoal. Perfeito? Existe essa possibilidade, né, são as Voice Interfaces, bem aqui. Vejam. Então, você pode interligar, por exemplo, o seu equipamento em um PABX, um terra mais, né, especialmente pensando na tecnologia voz sobre IP. Então aqui você pode utilizar a tecnologia VoIP, por exemplo. Tudo bem? Temos também as interfaces chamadas de FXS DID, que são utilizadas para conectar um telefone, um fax, né? E esse telefone será convertido para pacotes, né? A sua voz será convertida para pacotes e com isso você vai ter um híbrido, né, entre voz sobre IP e a telefonia tradicional.